sou Tati Talhari e no vídeo tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer esse porta-cartões chaveirão. E por que eu chamei ele de porta-cartões chaveirão? Porque ele tem aqui esse encaixe, olha só, que você consegue colocar uma alça com mosquetão, se você quiser. E você também pode colocar a argola do chaveiro, você pode usar esse porta-cartões aqui como um chaveiro ou como uma bolsinha para você sair na rua. O legal dessa peça aqui é que a hora que você abre ela, você vira ela assim para cima e você consegue acessar aqui todos os cartões e os bolsos que tem na parte de trás do porta-cartões. Essa peça ela cabe 6 cartões e cada slot de cartão aqui, cada bolsinha de cartão, você consegue colocar até 2 cartões cada um e aí você dobra a capacidade e consegue levar 12 cartões junto com você. Aqui na parte central, ela tem um bolsinho com zíper que a hora que você abre, ele vira 2 compartimentos, que você também consegue colocar coisas pequenininhas, como moedas, por exemplo, e aí você não perde quando tá manuseando a sua carteira ou andando na rua. Essa pecinha, ela é super versátil, você consegue fazer ela com várias combinações de cores e botões e tudo mais. E não tem molde, eu vou passar todas as medidas no vídeo, então se você não tem impressora na sua casa ou não tá a fim de imprimir o molde, não precisa se preocupar, você consegue fazer só com as medidas que eu vou passar no vídeo de hoje. Vamos lá? Para fazer o nosso porta-cartões chaveirão, nós vamos precisar inicialmente de 2 cortes medindo 24 por 13,5 cada um. O meu tecido de forro, ele tem também uma entretela de papel colada aqui atrás. E eu cortei ela exatamente no mesmo tamanho do meu pedaço de forro. Já o meu tecido principal, eu colei ele na manta R1 e eu também estruturei passando um matelaçado. Se a sua estampa ela for direcional, que nem a minha aqui, você vai precisar cortar no meio, inverter um dos tecidos e depois costurar aqui no meio de novo. Exatamente como eu fiz, ó. Dá para perceber que os gatinhos aqui, eles estão virados para cima e aqui estão virados para baixo. Porque a hora que eu dobrar o meu tecido, os gatinhos eles ficam dos dois lados exatamente iguais. Se você precisar fazer esse mesmo corte na sua estampa direcional, você corta esse tecido um pouco maior do que os 24 centímetros, porque você vai precisar aqui de uma margem de costura, e aí você costura e depois você mede e corta ele do tamanho exato dos 24 por 13,5. Para o porta-cartões interno, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecidinho de forro, na cor que você escolher, no tamanho de 54 por 12 centímetros, nesse aqui e nesse aqui. E nós também vamos utilizar 4 pedacinhos de 4 por 24 centímetros. Esses pedaços maiores aqui, eu coloquei uma entretela fininha, aquelas entretelas tipo de papel, aqui atrás. E essa entretela, ela não vai até a medida toda do meu tecido. Eu cortei ela com 9 centímetros e centralizei aqui para colar. Se você quiser ir até a extremidade aqui, não tem problema. Eu não fui porque eu tô utilizando uns 2 retalhinhos de entretela que eu tinha aqui e o tamanho não deu. Mas também não tem importância porque isso daqui depois a gente vai precisar refilar. O importante é que esse centro aqui não ultrapasse 9 centímetros, porque senão esse tecido ele vai ser dobrado várias vezes, ele vai ficar muito grosso para você costurar, principalmente na máquina doméstica, então a gente não leva a entretela até a borda. Para a frente e o forro do bolsinho de zíper, nós vamos precisar de 4 pedacinhos na medida de 15 por 15 centímetros. E esses tecidinhos aqui, eles não têm nenhuma entretela nem manta colada atrás. Demais materiais, nós também vamos precisar de um zíper número 3, medindo 11 centímetros, e um cursor para zíper número 3, aqui eu já coloquei o cursor no meu zíper. 2 pedacinhos de tecido de forro medindo 4 por 6 centímetros, para a gente fazer os terminais do nosso zíper. E aqui eu vou costurar com um pé calcador de zíper, não precisa ser exatamente esse daqui, pode ser qualquer um que você tiver aí na sua casa, tá? Pra gente deixar esse zíper bem ajeitadinho no meio da nossa peça, para ela dobrar e poder ficar fininha.
Você também pode colocar suas etiquetas ou tags, isso aqui é opcional. Nós também vamos precisar de botão de pressão, pode ser botão Ritas ou pode ser esse botão aqui com o ímã que tem calota, tá? Não pode ser aquele de ímã que a gente coloca no avesso da peça, tem que ser esse com o acabamento em calota. E se você for colocar alguma alça de mão na sua peça, você pode costurar um pedacinho igualzinho esse daqui, olha, só que você aí dobra no meio e dobra de novo, passa uma costurinha aqui e dobra ao meio na hora de fazer o encaixe do mosquetão da sua alça de mão, ou você pode fazer do jeito que eu vou fazer aqui com um ilhós. Eu peguei um ilhós aqui, exatamente da mesma cor do meu botão de ímã, que eu acho que vai ficar bonito, vai combinar. E aí eu vou ensinar você como fazer com esse acabamento aqui com ilhós, mas ele também é opcional, você pode fazer com um tecidinho da forma que eu expliquei. Também é opcional, mas eu gosto de fazer o acabamento dessa peça em específico com cola pano, tá? Eu vou mostrar como fazer com a cola e vou explicar como fazer se você não quiser utilizar a cola também. Nós vamos começar fazendo o porta-cartões de dentro da nossa peça. Então, eu vou pegar uma daquelas partes de 54 centímetros por 12 e eu vou abri-las assim, com o avesso virado para cima, tá? Com essa parte aqui da entretela virada para cima. E nós vamos fazer algumas dobras que eu vou passar agora quais são as medidas. Você vai pegar a sua régua e vai medir aqui 12 centímetros dessa extremidade aqui de baixo até aqui, tá? 12 centímetros esse tamanho aqui. E aí, você vai pegar o seu tecido, vai trazer ele todo para baixo e vai marcar aqui. Agora, nós vamos fazer uma segunda dobra, marcando 5,5 centímetros a partir dessa parte aqui de cima, tá? Agora, a minha dobra aqui vai ser de 4,5 a partir desta dobra que eu fiz. Agora, eu vou dobrar com 5,5 a partir desta segunda dobra aqui. 4,5 novamente, a partir desta dobra. 5,5 a partir da última dobra de baixo. E a última dobra, 4,5 a partir desta dobra aqui. Ao terminar as nossas dobras, a gente vai ter algo parecido com isso aqui, olha só. 1, 2, 3 entradinhas para cartão e uma dobra aqui na parte de cima. E aqui atrás, você vai ficar com o tecido um pouquinho maior do que o tecido de trás. E não tem problema, é assim mesmo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com os clips, eu vou marcar aqui, pegando todas as dobras, para eu não perder essas marcações aqui que eu fiz. E eu vou repetir todos esses passos no outro pedaço de tecido de 54 por 12. Agora, com os dois porta-cartões dobrados, eu vou levar lá para a máquina de costura e eu vou passar 3 pespontos decorativos aqui nessas peças. Aqui embaixo, eu vou dobrar todos esses tecidos para trás e vou passar um pesponto decorativo aqui. Depois, eu vou virar essa parte para cima e vou passar aqui. E vou virar esta penúltima parte e vou passar um pesponto aqui. Mas eu não vou passar um pesponto ainda nessa parte aqui de cima. Esse aqui vai ficar por último. Eu vou fazer os mesmos passos nesse outro aqui. Pespontos decorativos finalizados aqui, menos na parte de cima. Agora, nós vamos virar os nossos dois porta-cartões e nós vamos refilar essa parte de baixo aqui que sobrou. Vamos deixar esse tecidinho aqui do mesmo tamanho aqui do de baixo, né? Aliás, eu vou deixar o de baixo do mesmo tamanho do tecido de cima. Porta-cartões refilados, agora eu vou marcar o centro aqui da parte de cima e da parte de baixo das minhas duas peças. Eu vou dobrar ao meio e vou marcar com uma caneta
ou com um giz. Agora que eu já marquei o centro das minhas duas peças, eu vou refilar aqui as duas laterais para eu ficar com uma largura de exatamente 10 centímetros e meio, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha régua, eu sei que eu quero 10 centímetros e meio, então eu vou colocar aqui 5,25, bem aqui, 5,25, e eu vou marcar aqui e 5,25 aqui desse lado. Feito isso, eu vou conferir para ver se eu fiquei com 10,5. Exatamente 10,5. E agora eu vou pegar o meu cortador circular, vou colocar a régua bem aqui e vou cortar esse excesso de tecido aqui e aqui. Eu vou fazer isso na outra peça também. Agora que eu finalizei o refilamento aqui nas laterais e eu deixei as minhas duas peças de porta-cartões com 10 centímetros e meio, eu vou levar lá para a máquina de costura e eu vou passar uma costurinha de segurança aqui e aqui para eu poder tirar esses clips sem perder as minhas dobras. Fiz aqui costurinha de segurança nas duas bordinhas. Agora, eu vou colocar as laterais aqui dos meus porta-cartões. E nós vamos utilizar aqueles 4 tecidinhos de 24 por 4 centímetros. Como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar um dos tecidinhos, eu vou colocar aqui em cima, com a borda bem alinhada aqui na lateral, tá? Com o avesso virado pra fora, tá? Ó, direito com direito, o avesso pra fora. E aí, eu vou dobrar aqui em cima bem rente, ó. Eu vou abraçar aqui o meu tecido e eu vou deixar bem rente com essa bordinha aqui de cima, tá? Tomar muito cuidado para não entortar ela e nem deixar folgadinho. Eu vou deixar bem rente mesmo, tá? O máximo que você conseguir. E eu vou colocar aqui um clipezinho para segurar. E aí, eu vou alinhar aqui a parte de baixo também, bem certinha, ó. E vou colocar um clipe aqui embaixo também. E eu vou fazer isso dos dois lados, aqui, e no outro porta-cartões a mesma coisa, desse lado e desse lado. E aí, eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar uma costura aqui na lateral com a distância de um pé de máquina. Depois, eu vou refilar essas pontinhas aqui, eu vou cortar aqui na diagonal, assim, para refilar. Muito cuidado para não cortar a linha. E aí, nós vamos virar esse tecido aqui para fora e passar um pesponto decorativo aqui na borda, com a distância de meio pé de máquina, e um decorativo aqui em cima todinho. E aí sim, a gente vai pegar aqui essa bordinha de cima para fazer esse pesponto decorativo também com meio pé de máquina, a mesma distância que a gente usou aqui nos outros 3. Eu vou mostrar todos esses passos lá na máquina de costura, que vai ficar mais fácil de entender.
Terminei a costura dos meus porta-cartões, olha só como é que ficou. E aqui eu aproveitei já para colocar a minha etiqueta. A gente testa para ver como é que fica com o cartão dentro. Olha só, ficou um tamanho excelente, dá para colocar até 2 cartões em cada bolsinho desses. E agora eu vou pegar essas duas partes aqui do meu porta-cartões e vou reservar. Agora eu vou fazer o terminal do meu zíper. Eu vou pegar aqueles 2 tecidinhos que eu cortei para fazer o terminal do zíper. Eu vou colocar assim o zíper em cima do direito do meu tecido. Vou abraçar o meu zíper e passar uma costura aqui com um pé de máquina. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Se você quiser ver esse passo bem detalhado dos terminais do zíper, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico bem direitinho como fazer esses terminais de tecido. Finalizei os terminais de tecido aqui no meu zíper e agora eu vou costurar esse zíper nessas 4 partes aqui de 15 por 15 centímetros. Nós vamos fazer mais ou menos como a gente faz uma necessaire comum, uma necessaire com zíper, tá? Nós vamos pegar o nosso zíper, vou colocar direito do zíper com o direito do tecido e eu vou alinhar bem certinho aqui em cima, olha só. Se você achar necessário, e eu acho que é aconselhável, você marca o centro dessa peça e o centro do zíper, e aí você alinha a marcação de centro com a marcação de centro, porque vai sobrar tecidinho de terminal aqui e aqui. Então, pra gente colocar bem direitinho aqui no meio, eu aconselho fazer essa marcação de centro. Então, você vai colocar aqui, alinhado com a parte de cima, e vai passar uma costurinha de segurança aqui em cima, bem pertinho da borda, tá? Aí você vai pegar um outro tecidinho, lado direito para baixo, vai colocar aqui em cima, a gente vai clipar ou alfinetar, e aí nós vamos trocar o pé calcador da máquina, colocar o pé calcador de zíper, e vamos passar uma costura aqui com o pé calcador de zíper, bem pertinho da cremalheira do zíper. Quando você estiver chegando perto aqui do cursor do zíper, você sentir que está chegando perto do cursor do zíper, você mantém a agulha da sua máquina baixada, levanta o pé calcador e vem com a mão aqui por baixo do tecido e move esse cursor para trás do pé calcador da máquina. Aí você abaixa o pé calcador e continua costurando, que assim esse cursor não vai te atrapalhar na costura. Depois a gente vai virar esses tecidos todos para o outro lado, de modo que a gente fique com essa parte aqui que ainda não tem costura do zíper aparente. E aí nós vamos repetir esses mesmos passos, colocar o tecidinho aqui, colocar o zíper que vai estar todo costurado aqui, né? A gente coloca o zíper aqui em cima, centraliza, tá? Faz uma marcação de centro, costura de segurança, o outro tecidinho com o direito para baixo, coloca aqui em cima, alinha tudo aqui nas laterais e passa uma costura com o pé calcador de zíper, tomando muito cuidado com o cursor. Finalizei aqui a costura do meu zíper com o meu pé calcador de zíper e agora eu vou passar uma costura rebatida aqui com a distância de meio pé de máquina, bem aqui e aqui desse outro lado também. E eu vou deixar o forro abertinho assim, porque eu quero que esse rebatido ele saia dos dois lados. Lembrando que essa costura rebatida ela deve ser feita com o pé calcador comum da máquina. Então, agora a gente tira o pé calcador de zíper e volta a colocar o pé calcador comum da máquina, que é o que a gente vai usar para costurar até o final da peça. Costura rebatida do meu zíper.
Agora nós vamos começar a montagem do nosso porta-cartões. E eu vou começar exatamente por essa parte aqui que a gente acabou de acabar. A gente acabou de finalizar. Eu vou virar assim e aí eu vou marcar o centro do meu tecido. Eu ignoro aqui essa parte aqui do terminal do zíper que ultrapassou, tá? Eu considero só o tecido. Eu vou marcar o centro da minha peça bem aqui próximo do zíper, tá? Dos dois lados, desse lado do zíper e desse lado do zíper. Eu vou encontrar o centro aqui, eu vou medir e vou fazer uma marcação com a minha caneta que apaga no ferro. Se você não tiver uma caneta que apaga, você usa um giz nesse momento, tá? Porque a gente vai precisar apagar essas marcações depois. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou encontrar o centro dessa parte de baixo aqui e aqui em cima também. Finalizei aqui as minhas marcações de centro. Os meus tecidos, eles têm 15 centímetros, então eu marquei no 7,5 aqui em cima e aqui embaixo, e nas duas partes aqui também. Agora eu vou pegar os meus porta-cartões, meus 2 porta-cartões, e eu vou posicioná-los aqui em cima desse tecido aqui da seguinte forma. Eu vou pegar a marcação de centro que eu já tenho aqui no meu porta-cartões, e eu vou alinhar com a marcação de centro que eu acabei de fazer no tecido onde eu apliquei o zíper. Eu vou colocar esse tecido aqui, esse porta-cartões, exatamente embaixo da costura do rebatido do meu zíper, tá? Eu vou alinhar aqui bem próximo da costura do rebatido do meu zíper, para eu ficar com essa bordinha aqui. Deixa eu trazer perto da câmera, olha só, onde é que ela vai ficar, ó. Bem embaixo da costura do rebatido do zíper. Tá? E aí eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo, na parte de baixo do meu porta-cartões, para ver se também tá alinhado com a marcação de centro, tá? Feito isso, eu vou pegar alguns alfinetes e eu vou vir aqui nessa parte que é mais molinha, essa parte aqui do meu porta-cartões da lateral que eu costurei, porque aqui tem muita dobra, esse tecido tá muito grosso, então eu vou vir aqui na lateral e vou colocar um alfinete para segurar o porta-cartões nesse tecido do zíper. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou colocar aqui um alfinete para eu não perder a posição desse tecido. Eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou alinhar tudo. Vou pegar aqui o meu porta-cartões. Vou alinhar com o centro aqui da marcação de centro. Vou olhar se tá alinhado aqui embaixo também. E vou colocar 2 alfinetes. E aí eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar uma costura de segurança aqui nas laterais. Aqui, aqui, aqui e aqui. Só para eu poder tirar esses alfinetes para continuar o trabalho. Terminei as costuras de segurança, lembrando que eu fiz a costura aqui pelo lado de trás, porque esse tecido verde aqui do zíper, ele é um pouquinho menor do que o tecido do porta-cartões, então fica mais fácil se eu fizer a costura de segurança por aqui. Agora a gente vai tirar os alfinetes, porque foi para isso que a gente fez a costura de segurança, pra gente poder se livrar desses alfinetes aqui. E agora eu vou pegar o meu tecidinho de forro, que tem 24 por 13,5, aquele tecidinho que tem a entretela de papel colada atrás, e eu vou encontrar o centro dessa minha peça aqui, nessa parte e nessa parte. Eu vou encontrar o centro aqui e aqui, e vou fazer uma marcação com a caneta ou fazer um pique com a tesoura. Encontrei o meu centro, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o meu tecido, esse tecido aqui que tá com tudo costurado. E esse cara aqui, ele vai ser as costas do meu bolso, né? Ele vai ficar aqui assim, e quando eu abrir aqui o meu bolso de zíper, ele vai ser o forrinho de dentro, tá vendo só? Então, o direito desse meu tecido, ele tem que ficar assim. Direito com direito das costas da minha peça, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa marcação de centro que eu acabei de fazer, inclusive eu vou fazer ela aqui do lado avesso também. Eu vou pegar essa marcação de centro e eu vou centralizar exatamente nesse vão aqui do meu zíper. Deixa eu mostrar pra vocês do que eu tô falando, olha só. Quando a gente costurou e passou o rebatido aqui,
ficou à mostra esse pedacinho de terminal de zíper. E eu vou alinhar bem aqui no meio, tá? No olho mesmo, tá? Vou alinhar bem aqui no meio essa minha marcação de centro. E eu vou fazer a mesma coisa deste outro lado aqui. Tô aqui com o meu tecido bem centralizado em cima aqui do meu porta-cartões com o meu zíper. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma levantadinha aqui e aqui para eu ver quanto de tecido tava indo em cada lateral. Ó, eu vim exatamente até onde termina o terminal do meu zíper, tá vendo? Eu dei uma levantadinha para eu ver quanto que ficou sobrando aqui e aqui para eu ter certeza que isso aqui tá centralizado. E aí eu centralizei aqui também dentro dos vãos do meu zíper. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns alfinetes novamente, vou colocar aqui e aqui para manter esse tecido aqui todo junto, todo unido. E aí eu vou passar uma costura de segurança aqui na borda todinha desse meu tecido, tá? Esse aqui vai ser o tamanho final da minha peça. Então eu tenho que usar esse tecidinho aqui de forrinho que eu acabei de colocar em cima como a minha marcação para passar a costura de segurança. E costura de segurança, lembrando que é bem na beiradinha, tá? E eu vou passar aqui na volta toda. Terminei aqui a minha costura de segurança em cima desse meu tecido que tá com a entretela branca aqui, tá mais esbranquiçado. Agora eu vou retirar os alfinetes e eu vou refilar todo esse excesso de tecido aqui que tá ultrapassando essa parte do tecidinho do forro que tá com a entretela que eu acabei de costurar. Eu vou vir aqui com a régua, vou passar o meu cortador circular e vou cortar todo esse excesso de tecido. E tá começando a tomar forma aqui o meu porta-cartões, olha só. Esse é o tamanho final que a gente vai fazer a costura do nosso porta-cartões. Antes de começar a finalizar a nossa peça com o tecido principal, a gente precisa fazer uma costura aqui e aqui para diminuir a profundidade do meu bolso aqui, tá? E por que que eu vou precisar diminuir a profundidade do meu bolso? Porque eu tenho os meus botões de imã que eu vou furar e colocar eles bem aqui, depois que a minha peça estiver pronta. E se eu não diminuir a profundidade do meu bolso, o que que vai acontecer? Quando eu colocar a mão aqui, eu vou bater no meu botão. E isso, com o passar do tempo, conforme você vai utilizando e colocando coisas aqui dentro, você pode esgarçar o tecido pelo lado de dentro. Então, a gente vai diminuir a profundidade desse bolso aqui e, consequentemente, a gente também vai diminuir a profundidade do bolso de zíper, porque ele também vai até lá no fundo, tá vendo? Então, a gente vai passar uma costura aqui e aqui. Qual que vai ser a medida dessa costura? A gente vai vir aqui com a régua e a gente vai sentir aqui onde é que termina o meu porta-cartões, tá? Se você achar necessário, pega um cartão e coloca nesse último bolsinho aqui, só para ficar mais grossinho, para você conseguir sentir exatamente onde ele termina. Olha só, eu vou até marcar com a unha aqui, onde é que terminou o meu porta-cartões. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Vou vir aqui e vou marcar com a minha unha. E aí eu vou marcar aproximadamente, tá? Não precisa ser exatamente 3 centímetros, ó. Tá vendo? A partir dessa borda. E vou passar a costura bem aqui. Ela não vai vir em cima do porta-cartões, tá? Ela vai vir bem próximo do porta-cartões. Se por um acaso a sua margem de costura ou a sua dobrinha der alguma diferença, se você tiver menos de 3 centímetros aqui, não tem problema, tá? Faz a costura com 2,5, por exemplo. Vem aqui, marca 2,5 e passa uma costura aqui de ponta a ponta, tá? Com a mesma cor da linha que você utilizou aqui nos pespontos para ficar bonitinho, desse lado e desse lado.
Costurinha feita, olha só, eu marquei onde eu queria costurar com uma fita crepe, para eu não precisar riscar o tecido, né? E aí eu fiz uma costurinha dupla, não sei se dá pra ver, ó, porque a linha tá bem da mesma cor. Fiz uma costurinha dupla só pra ficar bonitinho, combinar aqui com os pespontos decorativos e a mesma coisa desse lado. Agora, gente, nós vamos começar a realmente montar a nossa peça, tá? Junto com o tecido principal. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima, vou colocar o meu cursor do zíper aqui no meio, para ele não atrapalhar a costura. Eu vou pegar o meu tecidinho principal, e aí se você estiver trabalhando com uma estampa específica que você quer escolher nesse momento qual que é a parte que vai ficar para frente e qual que vai ficar para trás, nesse momento é a hora de você escolher, tá bom? O que vai ficar para frente e o que vai ficar para trás, tá? Eu quero que a minha peça, ela abra dessa forma, tá? Eu quero que a minha etiqueta fique na parte de trás da minha peça, né? Eu quero que abra assim, dessa forma. Então, a parte de trás vai ficar aqui, a parte da frente vai ficar aqui. A mesma coisa com a estampa, tá? A parte da frente e a parte de trás. Eu quero que essa parte aqui fique na frente, porque eu acho que o matelaçado ficou mais centralizado aqui nos gatinhos e tal. Então, eu vou colocar assim, dessa forma, direito com direito, tá? E aí, eu vou alinhar todas as bordas bem certinho. É mais fácil se a gente virar esse lado aqui pra cima, olha só. Vou alinhar todas as bordas bem certinho, vou clipar essa peça todinha e vou lá para a máquina de costura, passar uma costura aqui na volta toda com a distância de um pé de máquina, a margem de um pé de máquina, e eu vou deixar uma abertura ou aqui, você que escolhe, em uma dessas extremidades aqui mais estreitas, a gente vai deixar uma abertura, eu vou deixar desse lado, pra gente desvirar essa peça, tá? Lembrando de colocar bastante retrocesso no começo e no final da costura, porque toda essa peça vai passar por aqui e a gente vai forçar bastante essa aberturinha. Costura na volta toda feita, e agora antes de refilar o excesso de tecido e desvirar, eu quero arredondar as bordinhas aqui da minha peça. Se você não quiser arredondar, você pode pular essa parte. E eu vou utilizar aqui uma tampinha de remédio para fazer o arredondado dos meus cantinhos. Você pode utilizar qualquer coisa que você quiser, tá? Não precisa ser exatamente desse tamanho. Você pode utilizar o cone de linha, né? A parte de baixo do cone de linha, aqueles cones grandes. Se você quiser utilizar a mesma medida que eu, essa tampinha aqui, ela tem 4 centímetros de diâmetro, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar a tampinha aqui, bem alinhada com a minha costura. Eu vou marcar aqui o arredondado nos 4 cantos, e aí eu vou levar lá para a máquina de costura de novo e vou passar a costura aqui só para fazer esse arredondado nos 4 cantinhos. Se você tem alguma dificuldade em como costurar em curva, tem um vídeo muito legal aqui no canal, onde eu explico bem direitinho e detalhado como fazer esses cantinhos em curva perfeitos. Agora que os nossos cantinhos arredondados já estão costurados, eu vou refilar o excesso de tecido. Eu vou utilizar uma tesoura de picote aqui nas curvas. Se você não tiver a tesoura de picote, você faz um refilamento comum e depois faz alguns piques com a tesoura comum, tá? E eu vou cortar também esse excesso aqui, ó, do lado do tecido principal que ficou sobrando aqui e aqui. Tecido refilado, agora eu vou desvirar a peça por essa abertura aqui que eu deixei. E para ajeitar esses cantinhos, eu vou utilizar uma agulha de crochê grossinha. E agora, o nosso porta-cartões começa a tomar forma, olha só, já tá começando a ficar bem bonitinho. O que falta agora a gente fazer? A gente precisa fechar essa abertura aqui por onde a gente desvirou a peça. A gente vai dobrar esse tecido aqui, esse excesso de tecido aqui pra dentro, de forma que fique bem alinhado com o resto da costura. Ó. A partir do momento que você alinhou todos esses tecidos aqui pra dentro, se você achar necessário, você leva lá pro ferro de passar roupas, tá?
Eu gosto de fazer esse acabamento aqui, nessa peça em específico, com a cola pano primeiro, tá? Primeiro eu passo a cola pano para deixar isso aqui tudo bem bonitinho e depois eu passo o pesponto. Geralmente a gente fecha essas aberturas com o pesponto, mas eu acho que se eu não passar a cola pano, isso daqui vai ficar esgarçando, vai ficar abrindo, porque é uma peça que a gente usa muito, abre e fecha várias vezes por dia, tá? Então, eu acho legal fazer com a cola pano. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu já encontrei aqui a dobra certinho, eu vou colocar bastante clips. Vou colocar uns 4 aqui. E aí, eu vou, aos pouquinhos, tirando um clips e passando a cola pano e colocando clipes de volta, esperando secar. Aí, eu tiro, cola pano, coloco clipes de volta e espero secar. E eu vou fazendo isso na abertura todinha. Já colei aqui a minha lateral e agora eu vou levar essa peça aqui lá para a máquina de costura. Depois aqui já tá tudo bem certinho, eu levei no ferro de passar roupas também. Vou levar lá para a máquina de costura e eu vou passar um pesponto decorativo na volta todinha com a distância de meio pé de máquina. Pesponto finalizado na volta toda, o nosso porta-cartões chaveirão tá quase finalizado. Agora, o que falta a gente fazer? A gente precisa colocar os botões para fechar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele no meio, tá? Meu porta-cartões. Vou dobrar no meio. E aí, eu vou medir aqui para eu encontrar o centro, onde aqui é o meio certinho. E aí, a gente vai furar. Lembra que a gente passou aquela costura aqui para diminuir o fundo do nosso bolso? Então, o nosso botão de ímã, ele vai vir exatamente no meio aqui, entre o nosso pesponto decorativo, que a gente acabou de passar, e aquela costurinha para diminuir a profundidade do nosso bolso. Então, o nosso botão, ele vai vir exatamente no meio aqui, entre essas duas costuras, tá? Se você preferir esteticamente, você pode de repente colocar o botão um pouquinho mais para cima, mas é bem pouquinho, tá? Porque você na hora de furar esse tecido aqui para colocar o seu botão, você não pode furar a costura, tá bom? Então, você traz pouquinho para cima se você preferir, mas não muito. E aqui desse lado também é importante que você não fure nenhuma dessas costuras aqui do matelaçado, tá? Porque senão, com o tempo, essa linha ela vai sair debaixo do botão e vai começar a descosturar todo esse matelaçado aqui. Vai estragar a peça. Então, não podemos furar nenhuma costura desse lado e nem essa costura aqui. Apliquei o meu botãozinho de ímã, olha só como é que ficou. Fica muito bonitinho, gente, fica muito profissional isso aqui. Olha que lindinho. Agora, a gente vai colocar o ilhós para a nossa alça, para aplicar a nossa alça aqui. E eu vou aplicar o ilhós bem aqui. Vou aplicar o ilhós aqui, ó, bem no cantinho, porque daí eu venho com o meu mosquetão e coloco aqui também, tá? O que eu preciso tomar cuidado na hora de aplicar o meu ilhós? Primeiro, é a mesma coisa do botão de ímã, tá? A gente não pode furar aqui e cortar nenhuma dessas costuras do matelaçado, porque senão isso aqui vai descosturar com o tempo. E aqui desse lado a gente também tem que tomar cuidado para não passar nem por cima dessa costura e nem dessa costura na hora de furar para colocar o nosso ilhós. E lembrando que esses bolsos aqui, gente, eu fiz eles num tamanho bom para caber o RG. O RG é modelo antigo, tá? Se eu não me engano, ele tem 10,3 centímetros de largura. Então, o lado do bolso que você colocar o seu ilhós, provavelmente não vai caber documentos maiores, como, por exemplo, o RG, tá? Então, você vai guardar ele desse lado, se você quiser andar com o seu RG, ou se o seu cliente quiser andar com o RG no porta-cartões dele. Então, eu vou lá pro balancim para furar o meu tecido e aplicar esse ilhós e eu já volto também para mostrar como é que ficou. E tá aqui o meu ilhós
finalizado. E uma outra coisa muito importante que eu esqueci de dizer, gente, o ilhós, ele tem que ficar, ou a alcinha, ele tem que ficar do mesmo lado para onde fecha o seu zíper, tá? Porque você vai carregar a sua bolsinha pendurada desse jeito, então o seu zíper ele tem que ficar fechadinho aqui pra cima, tá bom? Porque se ficar assim e você por um acaso esquecer ele aberto, só um pouquinho, assim que seja, pode cair coisa de dentro, porque ele vai estar pendurado dessa forma, tá? Então, sempre deixar o ilhós ou a alcinha pro lado que o seu cursor está quando o zíper tá fechado. E agora tá finalizada aqui a nossa bolsinha, só a gente pegar aqui a alcinha, mosquetão e colocar. Tá prontinho o nosso porta-cartões chaveirão. Se você gostou do vídeo de hoje do porta-cartões chaveirão, deixa seu like, comentário e se inscreve para não perder nada das próximas novidades aqui no canal.